O silêncio de Deus, ele não é ausência, mas é um campo de treinamento espiritual. Deus, ele está te preparando em meio ao silêncio. Talvez você já tenha orado várias vezes, tem buscado, mas você não escuta nada. Daniel, ele também passou por esse processo de oração, de orar e não ter a resposta. Mas quando o anjo chega com a resposta, depois de 21 dias, o anjo fala que estava acontecendo batalhas no mundo espiritual. Quando você está orando, buscando, se dedicando em alguma coisa, você vai se deparar com o silêncio. O silêncio de Deus não significa que ele te abandonou, mas significa que ele está agindo em várias áreas da sua vida sem você perceber. Ele está movendo peças justamente para fazer com que a vitória chegue até a sua vida. O silêncio de Deus também é para revelar e mostrar o teu nível de fé. Quando Deus ele submete você a uma dificuldade, a um deserto, o silêncio também prova a sua fé. E se a sua fé é de uma pessoa imatura ou se a sua fé é de uma pessoa madura. Se você será aprovado ou reprovado. Entenda que pessoas imaturas vão abrir a boca para reclamar, mas pessoas maduras vão começar a aprender o que Deus está querendo me ensinar através desse deserto. O silêncio de Deus não significa que ele te abandonou, que ele te deixou, não, pelo contrário. Em uma prova, o professor está sempre em silêncio. O silêncio de Deus significa também que ele acredita em você, que ele acredita no potencial que ele colocou dentro de você. Então, quando você está se dedicando nos seus objetivos, nos seus projetos, estudando, e Deus está em silêncio, entenda que ele está te observando. Deus não te abandonou, porque está escrito que ele jamais te abandonará. Ele jamais te deixará. Então não se preocupe com isso. O problema é que às vezes nossas dúvidas tentam falar tão alto que isso nos gera uma certa ansiedade de querer ouvir a voz de Deus o tempo todo. Sabe? O tempo todo ali, Deus, e agora? Fala, Deus, me direciona, Deus, tal. É importante ouvir a voz de Deus, sim, mas tem momentos que é importante também o silêncio de Deus. Por que Deus ele se silencia? É porque a prova não é para ele, a prova é para você. A prova é justamente para você aprender que em meio ao silêncio se cria confiança. Em meio ao silêncio, a tua fé é fortalecida. Porque se Deus ele falou uma vez, basta uma vez. Se Deus ele falou uma vez e você acreditou e Deus não falou mais nada, e você de fato acreditou naquela palavra e Deus não disse mais nada, o silêncio reinou. Isso é a prova de fato que a tua fé ela é forte, ela é firmada em Deus, porque Deus precisou falar uma vez. Agora tenta imaginar Deus falar o tempo todo. Se está falando o tempo todo é porque o tempo todo a pessoa está duvidando. Meu Deus, isso é muito forte. Ei, pessoas maduras, Deus precisa falar uma vez, ela acredita, ela pega aquela palavra e coloca no seu coração e passa pelo processo confiando que Deus está com essa pessoa, que Deus está com ela, que Deus está com ele. Entenda que o silêncio de Deus não é para te maltratar, mas para te acelerar. Abacuque 2:3 diz assim, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Isaías 30:15, na quietude e na confiança estará a vossa força. Olha só, na quietude, no silêncio, e na confiança estará a vossa força. Confia no Senhor, mesmo nos momentos em que Ele está em silêncio. Ei, se Deus ele precisa o tempo todo, está falando com você, é a prova que de fato você não acreditou naquilo que Ele falou. Tem gente que é assim, Deus fala uma palavra, olha, eu vou te levantar, é isso, portas vão se abrir. Então ela quer ouvir isso todo dia, porque todos os dias ela está duvidando. Ela quer ouvir isso todo dia. Aí ela quer isso aqui, ó. Olha, eu vou abrir a porta da sua vida, eu tenho um chamado para você e tudo mais. A pessoa quer ouvir todos os dias, porque todos os dias a dúvida bate a porta. E todos os dias você é bombardeado com dúvidas nas redes sociais. O diabo quer que você ande com dúvida. Ei, não duvide da voz de Deus, não. Que Deus não precisa ficar falando o tempo todo, um monte de vezes a mesma coisa com você. Não. Mas que se Deus ele falar uma vez, você seja o suficiente para você pegar essa palavra e confiar, e crer, e se apegar com essa palavra e crer, e ir até o fim. Quantos homens enfrentaram o silêncio de Deus e sobreviveram, passaram na prova?
O silêncio de Deus é importante, sabia? Porque vai revelando o teu nível de fé e de confiança dele. Deus treina em silêncio, não em conforto. O silêncio de Deus, ele traz um certo desconforto pra gente, não é verdade? Sim, porque Deus não é como as pessoas que estão o tempo todo ali falando. Não, se Deus está em silêncio é porque a palavra que Ele já liberou sobre a tua vida, Ele está dizendo o seguinte no silêncio: essa palavra é suficiente para você atravessar esse deserto. Pode ficar em paz. A palavra de Deus ela é tão poderosa que se Deus falar uma vez, já é o suficiente. Você se apegando com essa palavra, você consegue vencer o deserto que está na sua frente. Olha o sonho de José. O sonho de José sustentou ele todos esses anos, até a chegada do trono. Deus não precisou ficar o tempo todo, sabe? Então basta uma vez para uma pessoa de fé. Uma vez Deus falando, essa pessoa entende. Eu vou confiar, eu vou crer. Pegou? Quando Deus se cala, Ele está desenvolvendo a sua visão espiritual. O silêncio é um teste de maturidade. Crianças espirituais entram em crise no silêncio. Filhos maduros entendem. Se Deus está quieto, é porque confia no que já me ensinou. Uau! No silêncio, Deus trabalha em segredos. Que poderoso! O silêncio revela o que governa o seu coração. Olha só, quando Deus não fala, a sua carne grita ou o seu espírito adora. Isso aqui é muito interessante, eu vou repetir. O silêncio revela o que governa o seu coração. É nos momentos do silêncio de Deus que é revelado o que está governando, o que está em primeiro lugar no teu coração. O que está em primeiro lugar na tua mente? O que governa a tua mente? Como que eu sei que em meio ao silêncio, como que eu sei que o que governa a minha mente é a dúvida? É quando você pensa na dúvida e você começa a falar, você começa a reclamar, começa a murmurar. Entendeu? O silêncio de Deus, ele revela justamente o que está em primeiro lugar no seu coração. Se é a dúvida ou se é a fé. Então, tenha fé. Permita que a fé governe o seu coração e a sua vida. O silêncio de Deus, acredite, não é porque Ele está quieto, Ele está trabalhando também. Ele está movendo peças, Ele está abrindo portas, trazendo livramentos para você. Deus já enviou seus anjos para estar agindo em várias áreas da sua vida. Entenda que Deus não se esqueceu de você, mas Ele está cuidando de você. O silêncio de Deus não é porque Ele se esqueceu de você. O silêncio de Deus significa que a palavra que Ele já te entregou é suficiente para você vencer essa luta que você está passando, tá? Creia nisso em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Fique em paz, fica com Deus. Você que quer adquirir algum e-book meu, tem um e-book que eu escrevi, Deixando de Ser Limitado. Se você quiser adquirir, link na descrição. Você que não é inscrito, se inscreva e deixa o seu like. Compartilha com mais pessoas e que Deus abençoe em nome de Jesus.